Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, mais uma vez, Senhor, na Tua presença queremos pedir a Tua unção, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que nós venhamos ter o entendimento à luz da Tua palavra. Que eu seja um instrumento de bênção, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Pelo que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podeis se assentar? Vou pedir a vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 37. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Eu vou fazer menção a outras partes do capítulo 37, mas vamos ler somente os 13 primeiros e uma leitura responsiva como nós fazemos habitualmente. Todos acharam? Isaías, capítulo 37, diz o seguinte: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. Ele disse: Digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Quando os pais dos servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane a você. Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações ligaram os povos que meus pais destruíram, Bozan, Arã, Ezer e os filhos de Er, que estavam em passar? Todos comigo? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpede? Cidade de Sefarvim. Amém. O último é que eu embolei as palavras. Existem situações que nós nos encontramos, eventualmente, e que nós olhamos as circunstâncias e nos vemos
impotentes. Alguém não se vê nessa situação? E aqui o rei Ezequias, ele recebe uma notícia e ele, de fato, ele viu tudo o que foi relatado. E aí ele recorre ao homem de Deus, ao profeta, recorre ao profeta Isaías para saber o que ele deve fazer, como ele deve agir, como ele deve reagir. E o tema dessa mensagem aqui é esperança da resposta de Deus. Quando Ezequias vai a Isaías, ele busca uma palavra de força para poder reagir contra as afrontas que ele está recebendo ali. Porque Rabsaque, ele está vindo afrontar Ezequias, mas também está afrontando o Deus vivo. E a palavra de a palavra de Isaías é simplesmente: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Diante de uma afronta desse tipo, é normal que o rei Ezequias esperasse. Deus vai mandar um exército para destruir todos os seus adversários. Mas aqui, a palavra que Isaías passou, a palavra que Deus deu a ele: não tenha medo, eis que porei nele um espírito. Uma coisa bem simples aos nossos olhos, mas Deus tem o seu modo próprio de agir. E uma coisa muito interessante é que Ezequias aqui tinha que esperar o agir de Deus. E ultimamente Deus tem trabalhado na minha vida, e eu tenho procurado ensinar para todas as pessoas 4 palavras que Deus tem trabalhado no meu coração: entrega, confia, descansa e espera. É muito difícil, muitas vezes, diante de certas circunstâncias, você entregar tudo para Deus e confiar que Ele está fazendo, quando você não vê nada acontecendo aos seus olhos, e você não fica descansado, e muitas vezes você não sabe esperar. Nós somos tomados pela ansiedade. E aqui Ezequias tinha que esperar o tempo de Deus. O rasgar as vestes, que é mencionado aqui no início do texto, é um sinônimo de quebrantamento. Ele rasga suas vestes, se cobre com panos de saco, em humilhação na presença do Senhor. Ele vai à casa do Senhor. Ele busca Deus da forma correta, na oração, como nós devemos fazer em qualquer circunstância adversa que a gente se encontre. E é comum nós encontrarmos afrontas, principalmente dos ímpios. Hoje é um dia que muitos ímpios zombam por nós estarmos aqui. Mas Deus tem um tratamento para cada um. E você não escolheu uma parte ruim, você na realidade escolheu a melhor parte. Estar na presença de Deus é o melhor local que você pode escolher, independente da circunstância,
Por mais alegre que você esteja, busque estar na presença de Deus. Por mais triste e abatido que você esteja, busque estar na presença de Deus. É o melhor lugar que você pode estar. O único risco que você corre é ser abençoado. Amém? E Ezequias está recebendo essas afrontas. E ele começa a temer. Fato é que Isaías fala para ele, não tenha medo. Isaías percebeu que Ezequias estava temeroso, estava tendo medo. Mas a palavra de Deus veio, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Aí eu peço para vocês irem no versículo 14, Isaías 37, versículo 14, está registrada a oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu aonde? À casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo... A oração que Ezequias fez aqui é uma oração que nós devemos ter o cuidado de sempre fazer. Exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. A oração que exalta a Deus, que engrandece a Deus, ela começa com, exatamente como Jesus nos ensinou, ela começa com Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Só depois da exaltação, engrandecimento e glorificação do Senhor é que vem pão nosso de cada dia, perdoa-nos, não nos deixes cair em tentação. Então toda a nossa oração ela precisa ser de exaltação do Senhor. E Ezequias percebeu isso e ele fala, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus. Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias está trazendo à memória aqui uma palavra que está em Zacarias. Quem mexe com o Filho de Deus, mexe na menina dos olhos de Deus. E Ezequias fala, Senaqueribe enviou uma afronta ao Deus vivo. E a confiança de Ezequias era que Deus iria responder. E Deus responde. Mas Ezequias continua falando, é verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, eram objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Ezequias está exaltando o poder de Deus. Essa é a forma correta de nós nos apresentarmos a Deus em oração diante de qualquer circunstância, por pior que ela pareça. Porque quando a gente é afrontado, toda afronta ela tem por objetivo nos afastar de Deus. Por que você vai para a igreja no dia do jogo do Brasil? Por que você não aproveita o seu tempo? Existem circunstâncias
que são bem sutis e elas vêm no meio da nossa família, vêm no meio do nosso trabalho, as pessoas na nossa vizinhança, justamente para nos desviar do alvo, o alvo que é Cristo. E Deus fala com o profeta Isaías, lá no versículo 22, esta é a palavra, o profeta Isaías traz, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, Senaqueribe, né? A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. E a quem você afrontou e de quem blasfemou? No versículo 24, por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse, com a multidão dos seus carros de guerra, eu subi aos altos dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. No versículo 26, por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas? Até a afronta da Assíria já estava no plano de Deus. O próprio Senhor determinou que isso iria acontecer, mas a ira deles estava sob o controle de Deus. Todo o poderio da Síria estava debaixo do controle de Deus. Era Deus que estava controlando tudo isso. E no versículo 28, continua, mas eu sei onde você está. Deus falando, eu sei onde você está. Eu conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei um anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. Os assírios eram conhecidos como um poder bélico muito forte e eles tinham uma perversidade muito grande com seus adversários. Eles tratavam como animais, prendiam anzóis no nariz, botavam freios na boca. E aqui o Senhor está falando, você vai experimentar da mesma coisa que você faz. A mensagem aqui fala sobre a esperança da resposta de Deus. Senaqueribe afronta Ezequias e faz uma série de investidas e no capítulo 36, no versículo 16, também um momento antes, ele ainda faz, não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e se entreguem, então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água de sua própria cisterna. O que o rei da Síria está oferecendo aqui é muito semelhante ao que o diabo ofereceu a Jesus no deserto. Faz um acordo comigo e eu vou te dar todos os reinos, eu vou te dar tudo o que você necessita, só que Ezequias permanece firme. Como Jesus
não tomou o atalho, Ezequias permaneceu firme. E ele busca ao Senhor, busca o homem de Deus, que é o profeta Isaías, e ele recebe a resposta. E muitas vezes nós não sabemos, o que fazer, que decisão tomar diante de uma adversidade que nós encontramos. No meio de universidade, que eu já passei pela universidade também, é um meio que, se nós não estivermos firmes com o Senhor, nós nos desviamos. E nós precisamos saber o caminho que nós estamos trilhando e buscando sempre o fortalecimento necessário no Senhor. Ezequias estava buscando esse fortalecimento. E uma coisa que acontece, que os ímpios, eles nunca serão satisfeitos enquanto Deus não se manifestar diretamente a eles. A igreja do Senhor está aqui na terra por um motivo: proclamar a salvação do Senhor. Eu e você fomos salvos e nós devemos proclamar essa salvação. Precisamos dar testemunho. Estar aqui hoje, você está dando um testemunho. E o mundo lá fora precisa perceber a diferença que há entre o que serve e o que não serve. Você está escolhendo, como eu já disse, a melhor parte. E essa parte não te será tirada, porque o Senhor vai te recompensar. Deus vai abençoar, continuar abençoando com bênçãos sem medida. Você não consegue mensurar isso. Ezequias era persistente na oração, ele buscava ao Senhor constantemente e ele continuou firme no seu propósito. Quando Deus responde a Ezequias, já nos versículos 22, a partir do versículo 22, essa expressão, a virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba, a expressão a virgem, significa que Jerusalém não seria violada. E o final dessa história, ela acontece a partir do versículo 36, quando o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo o seu Deus, Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Cerezer, o mataram à espada. A palavra do Senhor se cumpriu. E o propósito que nós temos aqui, que nós tiramos nessa mensagem, é que Deus está cuidando de você em todos os detalhes. Não se incomode com afrontas que você receba. Procure adorar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Sempre. Uma oração que eu aprendi a fazer e procuro ensinar aos meus filhos, que eu seja um instrumento de bênção em todos os locais que eu estiver. Seja num mercado, numa fila de supermercado, numa fila de banco, numa condução, na vizinhança, nós precisamos dar testemunho.
Existem aqueles que não vão ceder. Deus sabe quem são. Existem aqueles que não amam ao Senhor. Mas Deus tem um destino para aqueles que não amam ao Senhor. Vou pedir para vocês abrirem em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Coríntios, capítulo 16. Devemos dar testemunho. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E 1 Coríntios 16 diz, no versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Eu não estou amaldiçoando ninguém, nem você falando isso aqui você está amaldiçoando. O mundo tem uma escolha: amar ou ser amaldiçoado. Amar ao Senhor não é qualquer amor aqui, tá? Porque fala-se muito a liberdade de amar. Os protocolos hoje falam muito de amar ao próximo, mas aqui é um amor diferente. Amar ao Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. Maranata significa: vem, Senhor Jesus. Vem, nosso Senhor. O testemunho que nós precisamos dar é que o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem muitos que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida, mas podem ter seus nomes escritos através de nós, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo. Não somos melhores. A única diferença que há é que Jesus olhou para nós com um olhar de graça e misericórdia, nos amou, e hoje nós podemos amar ao Senhor, que até mesmo para amar a Deus nós dependemos dEle. Dependemos em tudo do Senhor. Que a sua vida seja sempre um instrumento de bênção para todos aqueles que vocês convivem, seja na família, no trabalho, na vizinhança, onde quer que estejam. Que vocês sejam luz e sal para essa terra, para aqueles que não sabem, mas que vão amar ao Senhor, recebam a salvação. Ao chegar-se à ceia, lembre-se disso. O sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão. Hoje nós temos salvação, porque Jesus se fez pecado em lugar de nós, de cada um de nós, e pagou o preço da morte que estava proposta para nós. Hoje a gente só passa pela morte física, carnal, que todo ser humano precisa passar. Mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Curve a sua cabeça, Pastor Vitor.